Cumprimentos, dê o like, o joinha, acesse e vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso canal. O tema: China e Estados Unidos. Quando os Estados Unidos lançou essa política logo no início do seu governo, agora em janeiro, política de aranceles, a aplicação de taxas aumentando desmesuradamente, desvairadamente as taxas no comércio internacional, quando chegou a vez da China, que começou em 35% e ficou depois em 200%, a China, no primeiro embate, a China já respondeu assim: não tem problema nenhum, seu Donald Trump. Daqui por diante, mediante esses decretos de Vossa Excelência, a China simplesmente não vai comprar e nem vender para os Estados Unidos. Pronto, acabou a economia americana. Por isso que está um caos nos Estados Unidos. É só por isso. Por quê? Vamos aos fatos. Na balança comercial entre China e os Estados Unidos, a China é largamente superior aos Estados Unidos, porque a China, até o ano atrás, ela possuía em bônus norte-americano, que é o título de dívida pública, aqui no Brasil se chama título de dívida pública. É um documento emitido pelo governo de que está devendo para aquela outra nação ou aquela outra empresa internacional. Então a China tem na sua carteira de bônus americano mais de $1 trilhão. O Japão tem quase 2 trilhões. Então, a China é credora dos Estados Unidos. Ou por outra, os Estados Unidos é devedor da China. Então, a dívida pública dos Estados Unidos até 2024, segundo fonte da CNN Brasil, agora nós vamos falar sobre a dívida que é o total, a dívida pública dos americanos. A semana passada eu falei em 35 trilhões, está em 36 trilhões 560 bilhões de dólares. Bem, qual é o PIB dos Estados Unidos para garantir essa brutal dívida pública? É de 29 trilhões de dólares. Para dar uma ideia, na comparação com o país, aqui o PIB do Brasil é cerca de 5, 6 trilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos, quanto aos seus compromissos, está quebradinho da Silva. Perdeu a hegemonia. Por outro lado, os Estados Unidos vendem mercadorias para a China no valor de 150 bilhões de dólares. Então, de fato, os Estados Unidos norte-americanos produzem mercadorias e vendem para a China no valor de 150 bilhões de dólares ano. Só que as mercadorias que a China vende para os Estados Unidos saem a um preço de 550 bilhões de dólares. 5 vezes mais. Então, quebra da balança financeira, da balança comercial, melhor dizendo. Primeiramente, então, quando veio a política de tarifas e aumento de preço desmesurado, o que a China fez? Primeiramente, não negociou os grãos. Não vendia grãos. Passou a vender, inclusive, para o Brasil. Ainda hoje. O que aconteceu? Quebra da agricultura americana. Porque tem empresas que vivem dos insumos e do consumo desses grãos que vêm de fora. Eles industrializam também isso aí. Então quebrou as empresas ligadas ao setor da agricultura. Só por causa do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos com a Rússia, agora com a China. A China não teve outra saída, a não ser o que então não vender grãos. Resultado, quebrou a agricultura americana. Segundo ponto, quando as tarifas passaram a incidir sobre produtos tecnológicos e em relação à China, então tudo bem, não vamos mais vender então produtos tecnológicos para os Estados Unidos. Aí quebrou as empresas de tecnologia
nos Estados Unidos. Por quê? Por causa dos insumos, os chips que vêm lá da China, que eles são especialistas nisso, eles têm terras raras, eles têm o molibdênio, tem tungstênio, tem urânio, tem areia monazítica, tem tudo que for preciso para a indústria náutica, indústria de navios, essas grandes ferrovias, que é por aeropropulsão e por ímã, tudo isso aí, a tecnologia de ponta, a China produz. Então, quebrou as empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Resultado? Caos nas ruas dos 50 estados norte-americanos, especialmente as do oeste, a região produtora, e também, pasmem, a região da Pensilvânia, em Pittsburgh principalmente, que é a cidade do aço, porque ali simplesmente as portas estão fechadas. Como fechados estão mercados, shoppings, etc, etc. Por causa disso aí. Então, na guerra embate entre China e Estados Unidos, o governo chinês está levando vantagem. Quando se diz que, não, mas agora a hegemonia da China é visível, agora é a vez da China e os países da Ásia. Vamos prestar atenção. A história nos mostra que o poderio da China, o império da China, é de 5.000 anos. 5.000 anos é o império chinês. Lembram estão falando muito agora da Rota da Seda? Lá no século passado tinha a rota do Marco Polo para descobrir a Rota da Seda na China. Mas que mistério é esse bicho da seda? Como é que eles, na China, na era medieval, eles vestiam seda? Os imperadores, do tempo dos mongóis, inclusive, você vê isso aí nos filmes, e tu retrata na epistemologia, você retrata muito bem isso aí. Eles vestidos com seda, enquanto a era medieval na Europa eram os andrajos de algodão da pobreza e também da realeza, era na base do algodão, e a China já tinha seda. Essa é a diferença. Eles são império há muito tempo, só que eles não são império expansionista. Ao contrário, o Japão tentou invadir a China umas 2, 3 vezes, né? Houve alguns problemas também, tem alguns problemas pouco, mas tem com a Índia, mas enfim, mais se resumiu com o Japão. Mas a China não é expansionista, ao contrário dos Estados Unidos, que tem presença de quartéis em mais de 100 países, tem quartéis, bases nucleares, bases militares dos Estados Unidos. E daí o elevado custo para a manutenção disso e a quebra da economia norte-americana e aí o déficit econômico-financeiro. Então, ali, o que aconteceu com esses componentes norte-americanos? Resultado, quebra da Boeing, por exemplo, lembrando que cada avião Boeing 737, que custa em 4, 5 modelos, ele custa em média $100 milhões. Não tem como produzir Boeing, porque os componentes e o material está lá na China. E como ele está taxado em 180%, 200%, não tem como adquirir isso aí. E não tem como fabricar um avião a custa $200 milhões, isso é impossível. Lembra a crise do ovo lá nos Estados Unidos? O ovo a 4, 5 dólares, 7 dólares, um ovo. Por quê? Por causa desses impostos, que refletiu o imposto a pretexto de carregar e castigar as outras nações. O Trump castigou a própria economia americana, o próprio consumidor americano, o próprio produtor e o comerciante americano. Esse é o que custou para ele. Então, nesse jogo fantástico de poder, a China está na frente. É um governo comunista? Sim, mas é capitalista ao mesmo tempo, porque aceitou a entrada, aí é que está, aceitou a entrada do capital estrangeiro pelas empresas norte-americanas, francesas, alemãs que estão em solo chinês. E lá explora a mão de obra, que a mão de obra é barata. Então eles têm as fábricas para produzir as suas mercadorias, eles produzem lá na China, depois transportam para os Estados Unidos e revendem. Só que é o seguinte, o lucro dessas empresas fica na China. Não é que nós bobos aqui no Brasil, que elas vêm para cá, nos exploram e levam todo o lucro, o capital, levam tudo e leva até os produtos e levam. E nós ficamos a ver e nós ficamos na mesma condição de vira-lata. Mesma condição de vira-lata.
Então, esse exemplo da Boeing teria outros dezenas e dezenas de exemplos do prejuízo causado aos Estados Unidos, o comportamento político, ideológico, administrativo do governo Donald Trump, que rompeu com o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, que foi assinado em 1995 em Marrakech, o famoso GATT, que determinava, regulamentava os compromissos das nações na ordem comercial, no tráfico de mercadorias. E esse compromisso, quem rompeu foi o governo Trump. Então, a inquietação mundial é gritante hoje em dia, porque não se sabe o quanto é que estão os produtos. Inclusive aqui no Brasil está difícil de equacionar isso aqui, porque toda semana ele muda o percentual das tarifas. Enfim, para completar, o governo Trump deu início a um processo de desequilíbrio e desconfiança internacional, enquanto que a China, através dos BRICS, a Rússia, Brasil, Índia, África do Sul e os demais países que compõem esse bloco, estão adquirindo essa confiança porque estão jogando mais aberto. E todos os membros desse BRICS, eles têm o mesmo poder de voto, Isso gera segurança e confiabilidade, que é isso que precisa o mercado financeiro. O que está assombrando o mundo nessa briga de China e Estados Unidos é que os analistas eles estão estupefatos diante do comportamento da política norte-americana, dos seus governantes, quanto ao problema, o elemento confiança na administração dos negócios do mercado financeiro. O mercado financeiro seria a melhor das páginas de lucro e crédito quanto ao pensamento do investidor. A filosofia que eles implantaram de credibilidade. Ora, com o comportamento dos Estados Unidos, foi água abaixo todo esse princípio de credibilidade que mereceria o mercado financeiro. Porque o comportamento errático diário do Trump, do governo dos Estados Unidos, é de tal ordem que não está gerando confiança, está gerando inclusive uma inquietação, inclusive que pode ser alvo de investigação judicial. Por quê? Porque na hora que ele faz o seu pronunciamento, aquelas empresas que o apoiaram na sua candidatura, elas crescem no seu valor na Bolsa de Valores ou decrescem dependendo da palavra do presidente. É como foi aquilo, o golpe que o Milei deu na Argentina em fevereiro desse ano, que ele criou uma empresa, aceitou uma empresa, utilizou dados oficiais e aqueles que jogaram e investiram nessa empresa e no grupo de ações das empresas, elas tiveram um lucro impressionante. Em questão de dias, para não dizer horas, terminou. Ficaram com o dinheiro e não existe mais empresa, estão todo mundo sendo processado. Enfim, esse caminho é doloroso, tortuoso, e é por isso que os Estados Unidos, na guerra comercial com a China, perdeu a sua hegemonia e só resta agora voltar os olhos para si mesmo, recuperar a composição, a moral e a dignidade da economia e a sociabilidade do povo norte-americano, porque está uma sociedade devastada. E isso nem a mídia ocidental consegue esconder de nós. Está visível em todas as páginas da mídia o caos nos Estados Unidos da América do Norte.